Art Pack do Vlogger. No inverno as pessoas ficam mais elegantes. Mostro pra vocês o tapete aqui na sala. Muitas balas já, sério, com esse clipe, tá vendo? Eu vou tirar agora do armário. Gente, eu peguei o banquinho, porque o assunto está em pauta. Essa parte aqui a gente já... Domingo, e esse é o look pra ir na padaria, gente. Eu tô amando esse moletom aqui, ele é da Lela Brandão, porque ele tem esse bolso aqui gigante. E aí eu tô colocando a câmera aqui, gente. Essa roupa aqui, esse moletom, é tipo o Start Pack do Vlogger, entendeu? E nos pés, essa belíssima combinação aqui, ó. Falaram o quê? Que no inverno as pessoas ficam mais elegantes. A cada 15 dias. Tem um post-it disso. Que eu tinha falado toda semana, você não, a cada 15 dias. Lembra? Ó, tá aqui, gravar. Nós fomos na padaria tomar café da manhã, cheguei em casa, eu peguei o aspirador robô que fica lá no andar de baixo, trouxe aqui pro meu escritório pra ele poder dar uma aspirada aqui e aspirar também o meu tapete novo. Tá dando super certo, ele já fez o mapeamento aqui e aí ele tá aspirando aqui, ó, tá ficando tudo bem arrumadinho. Ali tinha uma manchinha, gente, não sei o que que era, eu peguei um paninho com sabão, um pouquinho só, e passei por cima. Acho que vai limpar, tá meio úmido, fica um pouquinho escuro, né? E aqui ele já está aspirando. E aí, enquanto ele fica aqui, eu vou descer, chegou duas coisas aqui em casa, 2 recebidos, eu quero gravar para poder postar os meus stories. Vou aproveitar que eu vou mostrar esses recebidos, gravar também, e já mostro para vocês o tapete aqui da sala. Falar uma coisa pra vocês, eu gosto muito desse espanador aqui, ele é maravilhoso, ele é da Oxo, e o que eu mais gosto dele é que essa parte aqui, ó, você consegue tirar e lavar na máquina, depois da faxina. Além disso, você pode comprar outras partes dessa daqui, felpudinha, à parte. Eu tenho 2 aqui em casa, que é o suficiente pra gente poder fazer a faxina. E depois da limpeza, é só colocar na máquina para lavar junto com os outros panos de limpeza e, sério, ajuda demais. E aí ele prende aqui, ó, com esse clipe, tá vendo? É maravilhoso. Eu vou deixar o link dele aqui no box de descrição do vídeo. Tirei aqueles minutinhos pra dar aquele talento na casa. Sabe aquelas coisinhas que fica fora do lugar no dia a dia que a gente precisa arrumar? Aí fiz isso, tirei assim o pó superficial. Essa semana vai vir uma moça limpar aqui em casa. A gente contratou uma moça, ela vem a cada 15 dias fazer uma faxina completa. Então eu dei só aquela organizada pra gente poder começar a semana. E agora eu vou pegar os 2 recebidos que eu tinha comentado com vocês, vou gravar pros meus stories e vou mostrar aqui também pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês as velhinhas da minha marca, sério. Essa daqui é de alecrim, gente. Ela tá muito bonitinha, olha só. Se eu falar pra vocês que essa ilustração aqui, na verdade, todas as ilustrações de todas as fragrâncias foi a minha irmã que desenhou pra gente. Sensacional ficou. Aí eu acendi uma de alecrim,
E essa daqui de perifrésia. Maravilhosa, gente. Ai, eu amo. Queria muito que vocês pudessem sentir o cheiro que está nessa casa, sério. Casa organizada e limpa, melhor sensação do mundo. E aproveitando, ó, deixa eu mostrar pra vocês o tapete que eu falei pra vocês que eu comprei aqui pra sala. É esse daqui. Sério, gente, ele é bem grandão, ele tem 3 metros. E eu amei que ele é mais clarinho e vai combinar super com a proposta aqui da sala que a gente tá pensando. Agora falta trocar esse sofá, porque não tá combinando com nada. Mas o tapete eu amei. Ó, vou mostrar pra vocês de perto o detalhe dele. É assim. Eu tenho 3 gatinhos, né? Por enquanto tá tranquilo com o tapete. Eu vou buscar o robô lá em cima pra aspirar aqui embaixo. O chão ainda tá um pouco sujo. Mas é isso, gente. Eu tô amando como tá ficando. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Peguei aqui, ó, os recebidos dessa semana pra mostrar pra vocês. Eu vou aproveitar e gravar lá pro meu Instagram, como eu tinha dito pra vocês. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho, porque, sério, recebidos de Karsten. Karsten, gente, é uma grande parceira aqui do meu perfil lá no Instagram. Aqui também do YouTube eu já cheguei a mostrar pra vocês algumas colaborações que eu fiz junto com eles. E eles fizeram essa collab junto com a Simple Organic. Eu cheguei já a receber um press kit deles, acho que tem mais ou menos uns 2 meses. Eu lembro que eu gravei alguma coisa aqui por YouTube, mas foi bem naquele período que eu não ia postar, enfim, vlog e tal, tava conturbado. Mas eu publiquei lá no meu Instagram. E aí, dessa vez, eles me mandaram essa cartinha aqui, ó, com a collab. Veio uma fronha também, ó, lindíssima. Ai, sério, gente, os produtos da Karsten são maravilhosos, ó. E também o creme. Esse daqui é um creme anti-olheiras, pelo que eu vi. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, anti-olheiras, da Simple Organic. Esse daqui eu não conheço. Eu vou aproveitar aqui pra testar, né? Muito obrigada, Karsten e Simple Organic. Eu amo, amo demais essas duas marcas. Amo trabalhar com a Karsten, eles são maravilhosos. E olha só que linda essa caixinha. Amo. Tem até um imã, ó. Linda, linda, linda. E o outro recebido é de Arco, de Butter Toffees. Chegou essa caixa aqui, gente, já tem um tempinho. E sério, ela veio recheada. De quê? De Butter Toffees. Uma caixa enorme e veio algumas coisas de cozinha também. Veio uma cartinha aqui, ó, personalizada, vem meu nome aqui escrito, falando sobre esse lançamento, que é o Butter Toffees Intense 53% cacau. Maravilhosa. Essa bala aqui, gente, ela é sensacional. E aí, o que veio aqui dentro dessa caixa? Vários pacotes de Buttercup, sério. Ó, maravilhoso. E veio balas, muitas balas, gente, sério. E veio muitos Buttercups aqui, ó, soltos de vários tipos. Tem até de barista, a coleção barista deles, ó. Sério, muito bom. Veio pistache também. Que delícia. Muito obrigada, Arco, Butter Toffees. E os itens de cozinha que eu falei pra vocês, veio esse bowl aqui, ó. Não sei se seria personalizado. É personalizado aqui do Press Kit, lindíssimo. E veio também um fouet pra gente poder, né, fazer alguma receitinha. Maravilhosos. E uma coisa que eu queria saber muito de vocês é se vocês estão gostando desse formato de vlog. Quero muito ter esse feedback de vocês, então deixa aqui o seu like, comenta aqui também, isso é muito importante pra mim, pra eu poder saber quais tipos de conteúdo vocês gostam, se vocês estão gostando desse formato ou se eu devo mudar. Isso é muito, muito importante mesmo. Se você puder me ajudar, eu agradeço. E também se inscreve aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui e acaba não se inscrevendo. Então, ó, já clica aqui no botão para se inscrever também. Bom, como eu vou fazer um conteúdo para o meu Instagram e vai ser nos stories, eu vou usar meu celular mesmo para gravar. E aí eu gosto de usar esse tripé aqui, ele é muito bom. O meu celular, ele tem MagSafe. E aí, esse tripé eu consigo usar com o MagSafe, o que adianta bastante, assim, sabe, a dinâmica. Gosto muito. E aí, ele é todo branquinho também, eu acho lindo. Eu vou gravar aqui na mesa mesmo, posicionar aqui e colocar o meu celular. Assim. Acho que assim tá bom. Ai, ficou lindo. Só limpar a câmera, que acho que tá um pouco suja. Vocês estão aparecendo, eu vou tirar vocês daqui e colocar aqui no chão. Assim. Vou começar com Butter Toffees.
Uma coisa bem legal desse tripé é que ele tem esse controle aqui, então eu consigo pausar, iniciar o vídeo com esse controle sem necessariamente ir lá no celular e dar o play. Terminei de gravar, agora eu vou editar esse conteúdo para poder publicar. E a gente também vai sair hoje. Eu vou na casa dos meus pais, eu provavelmente não vou levar a câmera, mas depois eu volto aqui pra gente concluir. Ontem foi segunda-feira e segundas-feiras aqui em casa praticamente aquele dia que a gente resolve todas as burocracias. Tudo que é de vida adulta, sabe, burocrático, responder orçamento, dar aquele check nos e-mails, limpar o WhatsApp, todas essas coisas a gente costuma fazer pela segunda-feira e além também é o dia que eu dedico ali para organizar a minha semana, tanto no trabalho CLT quanto com as criações de conteúdo. Então gravar vlog, essas coisas, geralmente na segunda-feira é um pouco mais complicado. Mas hoje, terça-feira, tô aqui de banho tomado, vou começar organizando esse armário aqui, porque eu quero organizar essa semana a cozinha, os armários aqui. Mas eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, então eu vou fazer aos poucos, né, por partes, cada dia fazendo um pouquinho. Aí quando chegar no final de semana, eu já vou estar com a cozinha toda organizada. Mas basicamente o que eu quero fazer com essa organização é tirar aquilo que não me serve mais. Embora seja coisas que não me sirvam mais, eu vou colocar em uma caixa para doação, que pode ser que não sirva hoje para mim, mas serve para alguém. Então eu vou tirar aqui alguns copos que restaram, sabe aqueles copos que você compra um conjunto e aí conforme a vida vai acontecendo, vai quebrando, resta um de um jeito, outro de outro, enfim, essas coisinhas. Eu vou tirar agora do armário e eu aproveitei e coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para ir organizando aqui e respondendo algumas dúvidas. Então vamos fazer um organiza e responde por aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que está o nosso armário aqui. Aqui a gente guarda todos os copos, canecas, xícaras do dia a dia. Aquelas canecas mais diferentonas que às vezes eu mostro lá no meu Instagram, eu deixo na cristaleira. Mas aqui são os utensílios do dia a dia e como vocês podem ver, tá um pouco amontoado, entulhado e eu não gosto muito dessa energia que isso traz, sabe? De ter coisas em excesso, enfim. Então eu vou tirar tudo aquilo que já não combina mais, por exemplo, vocês podem ver que tem esse conjunto aqui de copo, que tem só algumas peças, com esse outro aqui. Então eu vou tirar, né, boa parte disso daqui, vou colocar para doação, vou separar aqui numa caixa, já tem até uma pessoa na qual eu vou doar, que tá precisando. E aí eu vou colocar as minhas coisas organizadas enquanto a gente bate um papo. Para limpar o armário eu vou usar apenas álcool nesse borrifador aqui, e também esse paninho aqui de limpeza. Bom, eu vou começar respondendo a primeira pergunta de vocês, que é: você estudou estratégias para criar conteúdo ou aprendeu na prática? E, gente, eu vou dizer pra vocês, foi tudo na prática, de verdade. Eu sempre fui testando e observando os conteúdos que eu consumia e que eu gostava. Eu sempre tive aquela coisa de produzir conteúdos no qual eu me identifico e no qual eu gosto de consumir. E claro que esses conteúdos que eu gosto de consumir, toda vez que eu consumia eles, foi sempre pensando em um lado mais técnico do conteúdo. Então, quando eu via uma coisa que eu gostava, eu sempre tentava pensar em como foi que aquele creator ou aquela pessoa chegou em tal resultado, como que ele capturou determinada cena, como que foi feito ali a questão da narrativa. Enfim, eu sempre gostei de consumir muitos conteúdos, mas sempre observando esse lado mais técnico de produzi-los. Eu acho que com isso eu consegui ter um bom crescimento orgânico, sabe? Claro, eu sempre fui muito curiosa, né? Gostar do que você faz, né? Gostar de fazer coisas assim, já te deixa alguns passos à frente. E tem uma coisa que eu sempre digo quando eu recebo mensagens, né, de creators perguntando sobre isso, eu sempre falo, comece com o que você tem e seja constante. É a constância e é a prática que vai te levar a melhorar as suas técnicas. Ninguém começa bom naquilo, ninguém começa sabendo fazer, mas conforme você vai fazendo, você vai praticando e você vai aperfeiçoando e melhorando. Gente, eu peguei o banquinho, porque parece que não, mas eu sou baixinha, eu não alcanço aqui em cima. Próxima pergunta.
Qual a sua dica para manter uma rotina organizada de criação? Gente, eu não sei se eu estou bem no meu local de fala, afinal de contas eu acabei de postar para vocês que eu fiz um stop aí de praticamente 2 meses, diminui drasticamente a minha criação de conteúdo, por conta que eu estava com muitas demandas e eu precisava direcionar minha energia para o que de fato estava importando naquele momento, que eram as coisas do lançamento da Arbo e também no meu trabalho CLT. Então a parte de criação de conteúdo ela ficou um pouco prejudicada, principalmente aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais. Mas se a gente for falar assim de uma organização, a primeira coisa que você vai ter que ter em mente é que tá tudo bem se você não dá conta, entendeu? Acho que é uma das coisas que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Porque numa era onde se vende muito uma rotina super produtiva, hiper produtiva, as pessoas ficam realmente frustradas ao verem que elas não estão dando conta. E assim, abrindo o jogo bem real para vocês, eu também era uma pessoa que achava que eu tinha que ser 100% produtiva 100% do tempo, mas isso não é real. Acho que a primeira coisa assim que você que vai começar a criar conteúdo e precisa pensar sobre é que tá tudo bem não dar conta de tudo 100% do tempo. E claro, eu não tô romantizando, mas você precisa também ter um mínimo de organização. Eu gosto de ter blocos de tempo destinado para criações específicas. Então, por exemplo, tal dia é o dia que, se eu for mexer com criação de conteúdo, vai ser voltado para o meu perfil X, para a plataforma Y. E assim, aos poucos, você consegue ir criando ali uma rotina, né? Até mesmo para você se adaptar e as coisas vão fluindo. Todo começo de rotina, quando você quer implementar uma coisa, ela é mais devagar. O processo é mais doloroso. Mas quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, por exemplo, no começo, sei lá, eu gastava 2 horas para criar um conteúdo. Vamos supor, um vídeo de organização ou de rotina. Conforme você vai fazendo aquilo, você já vai entendendo quais são os ângulos que ficam melhores, qual é o processo, o que você gosta de fazer naquele vídeo, e as coisas vão ficando mais fáceis, mais ágeis para a produção de conteúdo. E com isso você ganha não só velocidade, mas também você lapida melhor a sua organização. Próxima pergunta: como se organizar para trabalhar CLT e criar conteúdo? Bom, gente, talvez eu esteja em uma posição privilegiada. Eu tenho noção disso, porque hoje eu tenho um trabalho CLT, ele tem um horário ali relativamente fixo, das 9 até mais ou menos umas 6 horas da tarde, mas é um trabalho CLT home office e que me dá a flexibilidade de horários. Então, por exemplo, eu consigo negociar essa manhã eu vou esticar um pouco mais porque eu vou criar um conteúdo e compensar isso no final da tarde ali, eu trabalhar um pouco mais à noite. Eu tenho uma jornada flexível e isso eu sei que não é a realidade da maioria, isso é um grande privilégio. E que é esse privilégio que me possibilita ser uma pessoa que cria conteúdo aqui nas redes sociais e que também mantém ali um trabalho CLT. Eu não sei como que cabe tanta coisa nesse armário, de verdade, porque, sério, olha o tanto de coisa que tem aqui. Esses copos aqui é da época que eu morava no apartamento, olha o tamanhinho disso daqui. É tipo uma relíquia, eu acho que eu só tenho 2 deles hoje. O restante quebrou. E assim, isso aqui deve ter pelo menos uns 8 anos. A campainha tocou. Eu não tenho nem como me defender disso daqui, gente. Chegou taças. Vamos lá. Um hábito que mudou a sua vida. Um hábito que mudou a minha vida? Gente, eu acho que não é um hábito em específico que tem a capacidade, o poder de mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que é uma coleção, um conjunto de hábitos que tem a capacidade de mudar. Se eu for falar assim uma coisa que aconteceu comigo, que me fez mudar como pessoa, quando eu estava na minha 3ª série, eu levei um esporro de uma professora por conta de um ditado. Gente, crianças fazendo ditado. E aí saiu o resultado lá do ditado, eu não consegui fazer exatamente o que eu almejava. E tinha um colega que era muito meu amigo e tinha conseguido. E a professora viu a minha frustração ali, né, e tal. E aí ela falou uma coisa, foi um esporro, assim, na frente de todo mundo. Que em vez de eu ficar me vitimizando sobre as coisas que eu não consigo ter ou as coisas que eu não consigo alcançar,
Eu tenho que gastar a minha energia fazendo as coisas para que elas aconteçam pra mim. Ou seja, gente, eu tinha, sei lá, quantos anos a gente tem quando está na terceira série? Eu lembro disso, professora Sandra. Nem sei se ela tá viva. Ficou isso daí. E tipo, eu era só uma criança e levei um esporro desse, entendeu? Mas aí eu já não sei se isso entra realmente como a questão de um hábito, né? Eu acho que isso tá mais como... Não é um hábito, sabe? Eu me vitimizar por coisas. Eu não gosto de me colocar no papel de vítima, sabe? Enfim, eu não sei se por conta dessa situação que aconteceu, essa fala da minha professora, enfim, essa chamada de atenção, eu criei, assim, essa concepção de que eu não me coloco no papel de vítima. Eu não sei se isso pode ser considerado um hábito, mas assim, não me colocar no papel de vítima me abriu muitas portas, me fez ter muita garra, gana de conquistar várias coisas, sabe? E tudo porque eu não me coloco no papel de vítima, sabe? Ah, eu não consigo. Ah, isso aqui é muito difícil. Não, eu sempre encaro, entendeu? E aí eu não sei se por conta dessa questão, né, vamos dizer, dessa bronca que essa professora me deu, assim, pra eu não me vitimizar tanto na vida, isso gerou um outro impulso em mim, que foi eu ter coragem de fazer as coisas. Eu acho que talvez esse da coragem realmente seja um hábito, porque muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas, se coloca ali numa posição muito passiva, esperando as coisas acontecerem e tal. E eu sempre tive esse ímpeto por não me fazer de vítima em circunstâncias e situações, ter coragem de ir lá e falar, não, isso aqui eu vou fazer. Ou, eu não sei fazer tal coisa. Eu tenho coragem o suficiente de ir lá aprender sozinha, sabe? Eu não fico esperando, eu não fico no modo passivo da vida. Eu acho que talvez essa dica que essa bronca que essa professora me deu ali quando eu tava na minha terceira série, me moveu muito para mim sair desse papel, né, dessa colocação e ter coragem de fazer as coisas, sabe? Coragem de encarar, coragem de reconhecer os erros, porque precisa de muita coragem para você admitir que você errou, que você tentou e fracassou. Ter coragem, eu acho que é um hábito. Te desafia a se colocar em determinadas situações desconfortáveis. Por exemplo, gravar um vídeo aqui pro YouTube, pra mim é desconfortável, não vou mentir. Até hoje é desconfortável. Eu ainda estou aprendendo, estou lidando com isso. Mas se vocês repararem, eu tô 1000 vezes melhor do que o primeiro vídeo que eu postei aqui. Então, é a coragem de começar, a coragem de... Não, eu quero fazer isso, eu vou fazer mesmo que eu não saiba fazer, sabe? É essa coragem, sim. Então, talvez a coragem seja o hábito ali que proporciona a vida, que tem a capacidade ali de ir mudando aos poucos a vida das pessoas, né? Mudando a minha vida, talvez, eu possa dizer assim. Essa daqui é boa. Antes da Claraboia, vocês moravam em AP ou casa? A gente morou em apartamento antes, mas quando a gente começou a morar junto, eu e o Rafa, nós temos 12 anos juntos, gente. A gente morou 1 ano em uma casa de vila, como se fosse um apartamento, na verdade, de aluguel. A gente morou por 1 ano lá, não tínhamos nada, gente, nada. Éramos só 2 jovens de 21 anos tentando a vida. E depois a gente comprou o nosso primeiro apartamento, moramos lá por 6 anos. E depois a gente veio morar em casa, né, ter essa experiência de morar em casa. E uma coisa bem, assim, inusitada é que quando a gente comprou essa casa aqui, uns 2 anos antes, a gente tinha comprado um outro apartamento maior, porque eu era a pessoa que preferia 1000 vezes morar em apartamento, então a gente tinha comprado um outro apartamento, e deu muito errado essa compra. A gente comprou esse apartamento na planta, e quando chegou a época deles entregarem um apartamento, eles não tinham construído absolutamente nada, gente, não tinha nem um tijolo no terreno. E aí a gente fez o distrato, a gente não achou que a gente fosse conseguir receber, né, o dinheiro que a gente investiu ali de entrada, enfim, tudo que a gente pagou ao longo desses 2 anos, mas a gente conseguiu reaver esse dinheiro através da justiça. E bem na época, assim, que a gente estava fazendo o distrato e tal, o Rafael veio trabalhando nessa ideia, talvez a gente não comprar um outro apartamento, mas comprar uma casa. E eu era a pessoa relutante, olha só. E eu não queria, né, porque eu achava que morar em casa não era seguro, enfim e tal.
Mas por fim, ele começou a me levar para conhecer algumas casas aqui em São Paulo. Enfim, a gente começou a fazer esses tours de conhecer sobrados, conhecer casas, enfim, essas visitações nos imóveis. E eu acabei gostando muito dessa casa aqui em específico por conta da claraboia. A gente fazia esse tour com a ideia de comprar um terreno e construir. A gente tinha até um terreno favorito, assim, na época e tal. Praticamente naquela época do boom, assim, da pandemia. E casou da gente conseguir, né, fazer uma proposta nessa casa aqui, que foi a casa que eu gostei. E deu tudo certo. Então a gente mora aqui agora em casa. E assim, hoje eu amo morar em casa. Eu não voltaria a morar em apartamento. Essa daqui também é sobre o Instagram. Fala mais sobre o início do Insta. Então, gente, o início do meu Insta, ele foi muito sem grandes planos, porque a gente tava nessa época da pandemia. Então, eu fiz o Instagram quando a gente começou a reforma aqui pra morar aqui nessa casa. E uma forma, assim, de compartilhar com os amigos, enfim, o que tava acontecendo na vida de todo mundo, já que a gente não podia se encontrar, era através do Instagram. E eu comecei a criar de uma forma bem despretensiosa, sabe? O Instagram, assim, postando muito mais foto, não fazia tantos vídeos e tal. Acho que nem era naquela época do boom, assim, do Reels. Foi começando tudo de forma orgânica, meu perfil, ele sempre cresceu de forma orgânica. Hoje eu sei que tem alguns parceiros que patrocinam alguns conteúdos de publicidade. Esse foi o único patrocínio, assim, que eu tive no meu perfil, mas isso começou a acontecer há pouco tempo. Meu perfil já tinha alcançado, né, um volume muito grande. E ele começou assim, de forma despretensiosa, e também começou por conta de um feedback que eu tive no meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica. Um dos feedbacks, assim, eu lembro que eu tava tendo um one-on-one, e ele comentou que eu precisava trabalhar melhor a minha oratória, enfim, sabe? Ser mais sucinta das minhas explicações e tal. E ele até tinha sugerido pra fazer um curso online e tal, mas a gente tava bem naquela parte pesada, assim, que a gente viveu da pandemia. E eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação, que era presencial, e ela acabou se tornando em EAD, enfim. Tinha feito essa pós, eu não queria fazer um outro curso online. E aí eu lembro que eu tinha um Instagram, já postava ali algumas fotos, era apenas fotos. E na época, os stories eram 15 segundos. Então eu me desafiei a postar pelo menos todo dia uns stories explicando alguma coisa no menos tempo possível. No começo foi um grande desafio para mim, mas aos poucos, né, com o engajamento de vocês, o perfil foi crescendo, recebendo mensagens, carinho, enfim, eu fui me soltando mais e criando mais conteúdo. E se vocês perceberem, assim, logo no comecinho eu não aparecia no meu perfil, eu tinha uma certa vergonha de aparecer. Aparecia, assim, muito a minha mão. E foi até engraçado que na época a minha chefe descobriu que eu tinha esse perfil no Instagram através da minha voz e da minha mão. Ela já tinha vindo aqui em casa, enfim, a gente tinha feito uma noite de pizza. Então ela conhecia, assim, né, o ambiente, o espaço, e ela viu um vídeo que viralizou. Era a minha mão explicando sobre a calha úmida, né, minha voz e tal, e ela me mandou esse vídeo no meu Instagram pessoal, falando: eu conheço essa mão, eu conheço essa cozinha, eu conheço essa voz. E foi assim que aos poucos eu fui me soltando, assim, né, pra começar a aparecer, falar mais, ter esse contato mais próximo com vocês. E hoje eu gosto muito de responder mais uma pergunta sobre o seu estilo de decoração. O meu estilo de decoração... Gente, eu não acho que eu tenho um estilo só de decoração. Eu gosto de várias coisas. E aqui em casa, se vocês repararem, é um mix dessas várias coisas que eu gosto e coisas que o Rafael gosta, né, também. Porque não é só o meu estilo. Aqui também tem coisas do estilo dele. Então, por exemplo, se vocês verem o armário, ele tem essa pegada mais provençal. Mas também a gente curte muito aquela pegada mais industrial, minimalismo. A gente gosta muito de cores neutras. Eu gosto hoje, particularmente, mais de cores neutras. Um ambiente super colorido, embora eu ache bonito. E assim, super combina com a vibe de algumas pessoas. Eu acho lindo, incrível, mas não é pra mim. E eu me sinto mentalmente cansada em um ambiente muito colorido e com muitas informações. Então, eu sempre busco esse ponto de equilíbrio pra mim, né? Entre o que eu gosto, as coisas que o Rafael gosta, o que traz o bem-estar pra nós que moramos aqui. Então, aquele ambiente super colorido, impactante, embora eu ache bonito, eu sei que mentalmente aquilo me cansa. Então, não é algo que eu teria na minha casa, por exemplo. Mas se eu for resumir assim em estilos, a gente tem uma pegada aqui de provençal, minimalismo, um toque mais moderno, talvez eu diria, né? Que a gente gosta bastante ali de formatos orgânicos, um pouco de linha reta. O Rafael é mais das linhas retas, eu sou mais do formato orgânico. É isso, né? Estar casado, conviver com alguém, dividir a casa com alguém, é equilibrar também os estilos
das pessoas que vivem com você, né? Dividem aquele espaço ou compartilham aquele espaço com você. Mas vamos lá, tem mais 2 perguntinhas para responder. Uma delas é se a gente pretende ser pais. E, gente, se vocês me perguntassem isso há, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu ia dizer categoricamente não. Não pretendemos. Mas eu não sei se é o relógio biológico ou se é a maturidade que chegou. Não sei. Cogita a possibilidade. Estamos cogitando a possibilidade, mas não para agora. Mas, como eu vou dizer, o assunto está em pauta, vamos dizer assim, pra gente fechar esse vídeo de hoje, e aí depois a gente pode fazer uma outra sessão, porque tem várias coisas para organizar aqui em casa, principalmente as gavetas, e aí a gente pode fazer esse organiza e responde, né? Embora eu esteja só respondendo neste momento, não estou organizando. Vamos lá. Como surgiu a ideia da Arbo? Gente, a Arbo, eu não sei se foi assim, um emaranhado da vida, mas assim, eu sempre tive o desejo de ter, né, uma marca de fragrâncias e tal. Bem antes de ter Instagram, bem antes de tudo, sabe? Eu sempre tive uma página no meu Notion, ali que tinha umas marcas que eu gostava, uns aromas que eu gostava e que eu cogitava a possibilidade. Eu cheguei até a fazer uma oficina de produção de velas para entender como que funcionava e tal. Só que nessa época eu tava muito focada na minha carreira, no meu trabalho CLT, né? Ali como desenvolvedora. Então foi um momento no qual eu foquei muito ali em crescer na minha carreira, né? E isso foi ficando ali só num planejamento para um futuro, né? Eu sabia assim, quando eu chegar na casa, talvez ali dos 30 anos, estiver com a minha profissão mais consolidada, estabilizada, por que não? Uma possibilidade. Ou numa aposentadoria, enfim, gente. Mas assim, eu pensava, mas sabe que sem muito afinco, isso, sei lá, uns 6 anos atrás. E aí, conforme, né, surgiu o Instagram na minha vida, a gente falando de casa, decoração, essa coisa do bem-estar foi ficando mais presente na minha vida, mais latente. E aí, ano passado, eu falei assim, não, eu vou tirar esse plano do papel em 2025. E aí surgiu, assim, casou de um amigo, né, que era uma marca que eu conheci, inclusive. Eu tinha ido em um evento em Vinhedo. Comprei uma vela que, assim, sério, gente, a melhor vela da vida. Comprei, assim, sem muitas pretensões, trouxe pra casa, porque eu já fazia esse trabalho, assim, de ver uma coisa diferente, comprar pra estudar o produto, pra ver. Aquilo que eu comentei, né, gente? Eu sempre tô consumindo conteúdo, tô em contato com umas coisas, mas sempre pensando em como que aquilo foi feito, analisando as coisas. Eu sempre fui essa pessoa curiosa. E aí eu comprei essa vela, Gingerbread, gente, em junho. Acho que era tipo um estoque que eles tinham do Natal. Trouxe pra casa e, sério, gente, eu acendi um negócio. Que maravilha. Essa vela eu acendi lá em cima no meu escritório. E ela perfumou a casa inteira. E aqui é grande. Aqui embaixo ficou um cheiro tão gostoso, que eu fiquei obcecada por essa vela. E aí, quando eu fui ver quem produzia essa vela, era uma marca bem pequena na época e tal. Eu comprei outros produtos, divulguei no meu Instagram. A gente criou uma relação, né, ali. Eles cresceram um pouco, assim, com as divulgações que eu fazia de forma orgânica mesmo, porque eu gostava muito do produto. A gente se tornou amigos. Toda vez que era a minha referência de vela, eu precisava de uma vela, precisava presentear alguém com alguma fragrância, alguma coisa, eu comprava deles. E a história da minha marca ficou assim, né, no esquecimento, né, pausada ali, só uma página no Notion, um planejamento no Notion. Eis que ano passado eu resolvi tirar isso do papel, e aí eu fui procurar, né, esses meus amigos e tal, e eu vi que eles tinham dissolvido a marca. Felizmente, eles tiveram alguns problemas pessoais, que não vem ao caso, eles dissolveram essa marca. E um deles queria tocar de novo um projeto. E aí a gente se encontrou de novo na vida, foi assim, quando eu pensei, não, eu vou falar com ele, né, porque ele pausou, né, a marca, enfim, eles pararam, mas vamos conversar, de repente propor alguma coisa. E eu lembro que o Rafael, você já mandou mensagem? Eu, não, era final de ano, gente, ali, sabe, perto do Natal. Dezembro, eu falei, não, ano que vem eu mando mensagem, a gente vê se sonda ele, vê se ele tem interesse e tal. E aí a gente restabeleceu esse contato, a gente conversou depois em janeiro, a gente realmente tocou a Arbo pra frente. Mas assim, sempre foi um desejo meu, uma vontade minha muito grande de ter, então nasceu o nome Arbo, e foi isso que aconteceu, gente. A gente tem agora a nossa marca de fragrâncias para ambientes, assim, muito aconchegantes, de uma qualidade ímpar, que eu tô muito orgulhosa desse trabalho, enfim, de todo o desenvolvimento. E é um produto assim, gente, de muita qualidade, não é porque é meu, não.
Mas, sério, é a realização de um sonho, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o armário. Ficou bem melhor, né, gente? Eu tirei bastante coisa daqui, as coisas vão pra doação. Essa parte aqui a gente já concluiu. Bom, e esses daqui são os itens que eu vou colocar para doação. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Comenta aqui, coloca nos comentários se vocês curtiram esse vídeo e curta também o vídeo, né? É uma forma de eu saber que vocês gostaram desse formato e assim eu posso fazer ele mais vezes. E, inclusive, eu deixei 2 perguntinhas para responder depois, que eu acho que casa melhor com outro momento, que é sobre a minha cristaleira e também sobre os meus itens da Le Creuset. Vocês viram que eu sou uma grande colecionadora de Le Creuset, eu sou muito fã da marca, tenho várias coisas aqui. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, mostrando tanto a minha cristaleira, organizando ela, e também todo o meu acervo da Le Creuset. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e também de conhecer a minha marca de fragrâncias para ambientes. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de descrição. Um beijo, até o próximo vídeo.